Olá, você gostaria de saber como funciona os blocos Gutenberg com o plugin do AMP? Nesse vídeo você vai saber como. Meu nome é Felipe Sintra. Se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me achar @Felipe, do jeito que está escrito aí. Se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu tenho duas dicas para você. Se você ainda não segue o Slack da WP Brasil, que é o Slack oficial da comunidade brasileira, por favor, sigam. Então você vai ter mais informações acessando wpbrasil.slack.com. Lá você vai encontrar a comunidade brasileira de diferentes regiões do Brasil. A segunda dica é uma newsletter focada apenas em WordPress. Você vai encontrar ela acessando o endereço painelwp.com.br. Essa newsletter ela é administrada pelo Daniel Kuzman e ela foca, como eu falei, em WordPress. Então, se você gosta de sempre estar atualizado, Painel WP é uma boa dica. Então, voltando ao nosso assunto. Então, primeiramente, esses tutoriais, essa série, está focando no plugin oficial do AMP. Se você pesquisar no repositório de plugins, ou pela palavra AMP, você vai encontrar o íconezinho azul e também esse banner. Se você quiser ir direto para o endereço do plugin, você vai acessar no endereço wordpress.org/plugins/amp. Nesse vídeo, particularmente, a gente vai ver como funciona a integração dos blocos Gutenberg com o plugin do AMP. Para isso, eu vou quebrar esse assunto em dois vídeos. O primeiro vídeo, a gente vai ver os itens mais genéricos. No segundo vídeo, a gente vai focar em imagens. Então, para esse vídeo, particularmente, a gente vai adicionar alguns blocos e fazer os testes da nossa aplicação, como é que eles vão se comportar, ok? Então agora a gente vai pular para a nossa aplicação. Eu tenho uma instalação rodando localmente e nesse ambiente de teste a gente vai realizar os nossos testes. Então aqui eu tenho a minha instalação, só mostrando na tela de configuração do plugin do AMP, eu estou habilitado a versão padrão. Então a versão padrão é a versão que roda apenas a versão AMP. Ela não disponibiliza duas páginas para você. Então, qualquer endereço que você acessar, você vai estar acessando uma página AMP. Se você quiser disponibilizar uma versão não AMP e uma versão AMP, você pode utilizar o modo transicional. Então, agora eu vou na página de posts. Dentro da página de posts, eu criei um post chamado Gutenberg Blocks. Então, nesse post de Gutenberg Blocks, a gente tem apenas um título. Então aqui no canto direito da minha página, eu tenho o AMP habilitado, então eu posso habilitar e desabilitar ele, mas nesse caso a gente vai trabalhar com o AMP habilitado. Então eu posso aqui adicionar alguns textos, adicionar somente um Lorem Y aqui. Eu vou adicionar, por exemplo, um vídeo no YouTube. Quando a gente adiciona um vídeo no YouTube, a maneira mais simples é a gente copiar o endereço do vídeo no YouTube, copiar e colar esse endereço. Então aqui eu tenho o meu vídeo no YouTube renderizando. Então esse é o primeiro vídeo da série que a gente fez uma introdução sobre o plugin. Eu posso adicionar uma legenda aqui, introdução sobre o plugin do AMP. Vou atualizar esse item e ver o post. Então, como a gente consegue ver aqui, a gente tem um conteúdo válido. Então, a gente está utilizando o embed do YouTube e não está tendo nenhum erro de validação. Por que isso é possível? Porque o plugin ele converte todos os blocos do Gutenberg em componentes AMP. Então, eu vou só inspecionar aqui esse item. Então, esse componente AMP-YouTube é um componente AMP, é um Web Component da biblioteca AMP que renderiza um vídeo no YouTube. Ele vai ter uma série de melhorias referente à performance, a lazy loading. Se a gente incluir outros vídeos aqui, a gente vai poder notar como esse item se comporta. Mas, para esse vídeo, a gente vai dar uma olhada em outros componentes do AMP. Então vamos aqui voltar na tela de edição. Então na tela de edição, o que mais a gente pode adicionar? Quando a gente trabalha com AMP, a gente tem uma lista de componentes que podem incorporar mídia. Por exemplo, eu posso incorporar uma
mídia do Twitter. Então tem um URL de um post meu aqui do Twitter. Se eu colar uma URL do Twitter no meu editor, o WordPress ele vai começar a pesquisar esse conteúdo e vai renderizar o bloco do Twitter. Então aqui tem um post que eu fiz no Twitter, ele vai renderizar normalmente. Se eu quiser adicionar um conteúdo do Instagram, mesmo esquema. Eu posso copiar a URL do Instagram e colar no meu bloco. E ele vai fazer a leitura do conteúdo. Então aqui tem um post que eu fiz também no Instagram. Se a gente verificar essa imagem, se eu colar esse endereço na minha barra de navegação, é o mesmo link que eu uso para o meu conteúdo. Mas isso aqui, né, é somente possível porque os blocos Gutenberg suportam esse incorporamento de conteúdo e o plugin do AMP vai fazer essa tradução. Então, se eu atualizar o meu conteúdo e em visualizar post, a gente continua tendo uma página válida AMP. Se vocês notarem, a gente tem a prioridade do primeiro conteúdo. Então, o AMP ele vai cuidar dessa parte do lazy load. Ele vai primeiro carregar os itens que estão visíveis e depois ele vai priorizar os itens que não estão visíveis na tela. Isso tudo é feito através do AMP JavaScript. Então aqui a gente tem os dois posts lá, né, embedando conteúdo externo. Se a gente verificar novamente, inspecionando esse conteúdo, a gente vai ter um iframe, mas esse iframe vai estar dentro do componente AMP Instagram. Então também esse embed do Instagram ele vai ser convertido em um componente do AMP. Então agora, né, voltando para o nosso post, os outros itens vai ter o comportamento normal. Então os outros itens vão ter um comportamento normal. Por exemplo, aqui eu posso adicionar um item entre esse post aqui, posso adicionar um parágrafo, ou eu posso também adicionar um bloco comum como um título, quer dizer, meu Twitter. Último post no Instagram. Então aqui eu tenho os dois itens. Se eu quiser adicionar um separador também aqui, também posso adicionar um separador. Então na parte de elementos de layout, posso adicionar um separador entre esses itens. Se eu quiser adicionar um leia mais aqui nesse post, também posso adicionar um leia mais. Adicionando um leia mais, atualizando. O que vai acontecer quando a gente acessa o nosso post na página single, esse leia mais ele não vai aparecer. Né? Então aqui o leia mais não apareceu porque eu estou dentro da página do post. Mas se a gente for na home page, o leia mais vai estar habilitado. Continue lendo. Então a gente tem esses itens. Se eu clicar, continue lendo, voltar lá tendo o nosso conteúdo. Se eu for na página de edição de post. Então como é que vai funcionar essa parte entre o Gutenberg e o AMP? Sempre quando a gente tiver uma opção especial para o AMP, quando eu selecionar o meu bloco, eu vou ter as configurações no lado direito aqui do meu bloco Gutenberg, e se eu tiver alguma configuração especial AMP, ela vai aparecer aqui em configurações do AMP. Por exemplo, para parágrafo, eu posso adicionar aqui algumas features de texto responsível. Então eu posso fixar uma altura. Para embed do YouTube, que a gente vai ter são as opções de layout. Então eu posso ter aqui um layout fixo, responsivo, altura fixa ou preencher. Esses itens eu vou explicar um pouco mais na parte de imagens. Mas o item fixo ele vai conter a largura e altura definida pelo elemento. A altura responsiva ela vai se comportar da maneira que ela vai tentar preencher a largura do container Py e a altura vai ser automaticamente proporcional. E a opção de preencher ela vai preencher tanto a largura como a altura do container Py. Eu posso aqui desabilitar o loading, se eu não quiser exibir o loading, deixar o carregamento da imagem padrão, se eu não gostar do loading do AMP. Na parte de embeds também a gente vai ter a mesma configuração de layout. Se o item tiver alguma
configuração especial, ele vai deixar na parte de configuração aí a gente personalizar essas informações. Essa só foi uma introdução, só mostrei como esses itens funcionam. Se você tem um tema, isso também é um item crucial. Essa compatibilidade é do Gutenberg e do tema. O tema também precisa ser compatível. Então, na lista de temas compatíveis, onde eu consigo encontrar? No endereço emp/wp.org, lá você vai encontrar a lista de temas compatíveis. Então a gente tem aí o Navigation Pro, Memory, Sasha, Scott, todos os temas do Core são compatíveis. O 2020, 2011, todos esses temas, eles são compatíveis. Então como é que você vai solucionar um problema de um tema não compatível? Se você não é um desenvolvedor, você pode contactar o desenvolvedor desse tema e pedir para ele tentar solucionar o problema referente ao tema que ele desenvolveu. Se você tem um conhecimento de desenvolvimento, uma alternativa é criar um tema filho e disponibilizar alternativas para esse problema. Mas para isso você precisa de conhecimentos em desenvolvimento. Mas a gente vai fechando por aqui esse vídeo. Foi só uma introdução mostrando como é que funciona essa integração Gutenberg e EMP. E no próximo vídeo a gente vai ver aí como trabalhar com EMP em imagens.